dia para o pessoal de casa também. Então, hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai entrar em provas e audiências. Como é que eu costumo trabalhar? Eu gosto de, quando termino uma aula, realizar questões referentes ao conteúdo que eu tive antes. Por quê? Para dar um tempo de fixar. Porque se, digamos, a gente trabalha hoje provas e audiências, e hoje eu passo questões só de provas e audiências, vocês vão gabaritar as questões, né? Porque acabaram de ter aula, né? Agora, se a gente faz hoje questões de juizado especial, que vocês tiveram há mais de uma semana, aí a gente começa a ver o que precisa estudar, o que ficou na cabeça, o que segue. Todos já abriram o material que foi disponibilizado, saíram algumas questões de Estatuto da Criança e do Adolescente, o material complementar de ECA, os slides de juizado especial e também alguns enunciados do FONAGE. Todos receberam? Esses enunciados do FONAGE, eu quero que vocês analisem com cautela, porque não está no edital de vocês. Mas eu coloquei para vocês terem um comparativo, né, entre o código e o enunciado do FONAGE. Bom, para a gente entrar em provas e audiências, eu quero explicar para vocês que a gente tem que interpretar o código como um romance. E o que é um romance? Não é uma história de amor, né? Romance é aquilo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando criaram o nosso código, eles criaram o código pensando numa ordem lógica. Por isso que ele é dividido em capítulos e dividido em livros. Se eu pego um sujeito, por exemplo, que está estudando administração, e ele vai fazer o concurso de oficial de justiça, ele vai pegar o Código de Processo Civil e ele vai tentar achar uma lógica ali dentro. Ele vai tentar achar a lógica, ele vai dizer, me explica qual é a lógica. E qual é a primeira coisa que ele vai abrir? É o índice. E ele vai abrir o índice e vão ver onde é que é o início, onde é que é o meio e é o fim. Então o código foi criado assim. Ele começou explicando para o sujeito o que é uma ação. E ele começa trazendo as condições da ação. Depois ele entra nas partes procuradores, ele começa a explicar todo mundo que funciona dentro do judiciário. Então ele está explicando, para quem não conhece nada do código, como é que funciona. Depois ele entra em auxiliares à justiça. Aí ele começa a falar do juiz, do promotor, ele fala do oficial escrevente, do oficial de justiça, ele vai comentando o papel de todo mundo. Termina isso, o código começa a falar que o papel dele é realizar uma audiência inicial para tentar uma conciliação, que é aquela que nós vimos na aula passada lá do artigo 334. Isso é o início do código. Se não teve conciliação, o código abre 2 capítulos. O primeiro sobre a contestação, e aí ele ensina o sujeito como fazer a defesa, que é o que vocês viram com a Cristine. Se eu já tenho todo o conceito de poder judiciário, já tenho o papel de todo mundo, já tenho como realizar uma petição inicial, já tenho como realizar uma defesa, e não tive acordo, o próximo passo do código vai ser me ensinar como produzir aquele direito ou aquela prova dentro do processo. É o que ele entra em provas e audiência. Primeiro em prova e depois em audiência. Mas por que o edital de vocês traz em cima provas e audiência? Porque tem uma perguntinha que já veio pelo menos 5 vezes na audiência, na prova da FGV, que pergunta o seguinte: qual é o momento de produção de provas? Simples assim. O que vocês respondem? Qual é o momento de produção de prova? O nosso cérebro automaticamente pensa, bom, prova é documento, vai ser com a inicial e com a contestação. Só que não esqueçam, documento é um tipo de prova, né? Onde é que eu produzo todas as outras provas? Dentro da audiência. E se a prova perguntar qual é o momento da produção da prova pericial em audiência? Porque quando a gente fala na ordem de produção de provas, o perito tem que ser ouvido em audiência. Então aqui a gente vai ter que separar um pouquinho aquilo que a gente vê no judiciário com aquilo que vai cair na prova da FGV, né? Porque no judiciário, para quem já atua em escritório de advocacia, certamente nunca viu, ou se viu, foram raras as vezes, um perito ser ouvido em audiência. Porque a gente se dá por satisfeito pelo próprio laudo pericial que ele junta antes, se houver necessidade de ouvir ele. Seguindo essa mesma ordem que eu falei para vocês de vê-lo como um romance, a gente tem que pensar, terminou provas e audiências, o que o juiz pode fazer no processo? Sentenciar. E aí vem um capítulo chamado do código da sentença e da coisa julgada. Terminou a sentença, o código abre mais um livro, que são 2 capítulos, um que me leva para recursos e outro que me leva para transformar a sentença em dinheiro, que é o cumprimento de sentença. Ele encerra esse capítulo, ele abre mais 2, um chamado de procedimentos especiais, porque o legislador não tinha onde encaixar, e outro chamado de intervenção de terceiros, porque ele também não tinha onde encaixar.
Só que durante toda a graduação, vocês foram tendo o código de maneira fracionada, né? Vocês começaram em teoria geral do processo, depois processo de conhecimento, processo de execução e alguns ainda tiveram a época das cautelares, que agora foram abolidas pelo Código de Processo. Então é assim que a gente tem que entender o próprio código. Entrando em provas de audiência, uma das matérias que eu tenho um maior apreço, porque eu acho que é a parte mais importante do processo judicial, tá? Muitas vezes não basta o sujeito ter todo o conhecimento acerca da matéria de direito, se ele não sabe produzir a prova dentro do processo. Quando a gente fala em prova, eu posso trazer algum conceito para vocês que disciplina que prova é a soma da convicção de todos os elementos dentro do processo. O que a gente tem que compreender? Que a nossa prova, primeiro, ela é destinada a quem? Para quem é que eu produzo essa prova? Não é sempre para o juiz? Isso tudo envolve princípios. Porque se a minha prova vai para o juiz, é para que ele consiga formar a motivação e a fundamentação. Por que isso? Esses dois é que vão permitir o exercício do contraditório e ampla defesa. Vamos lá. Se eu vou produzir a prova, quero convencer o juiz acerca daquilo que eu estou alegando dentro do processo, o juiz vai ter que decidir pela procedência ou pela improcedência, mas não basta ele motivar, ele tem que fundamentar. Qual é a diferença da motivação para a fundamentação, para fins de prova da FGV? Se eu falo em fundamentação, eu estou falando na base legal. É quando eu vejo lá no dispositivo, julgo procedente ou improcedente, nos termos do artigo tal. Se eu falo em motivação, são elementos de convicção. A gente não pode confundir isso. Para a prova da FGV, tem uma grande distinção de motivação para fundamentação. Normalmente a gente confunde pensando, bom, fundamentação é tudo aquilo que levou o juiz a crer. Errado, o nome disso é motivação. Então a sentença precisa dos dois, porque o novo Código de Processo Civil, ele acabou execrando aquelas sentenças genéricas. Isso eu levo vocês lá para o artigo 485, que disciplina: não se considera fundamentada aquele despacho, sentença ou interlocutória que empregar conceitos jurídicos indeterminados ou genéricos. O que significa isso? A gente vai entender o porquê que ele valoriza o contraditório. Se eu entro e solicito o deferimento de gratuidade de justiça, agora a gente não fala mais em AJG, porque foi parcialmente revogada a Lei 10.60. Ficamos só lá com o artigo 98. Se eu solicito gratuidade de justiça e o juiz me despacha da seguinte maneira: indefiro a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 ou da 10.60 de 50. Esse despacho essa interlocutória, está motivada ou fundamentada? Se ele disse indefiro, nos termos da 10.60, ela só está fundamentada, porque ele só me deu a base legal. Ele não me disse o porquê que ele não está me dando. O que seria o porquê? Ele teria que dito, olha, o contra-cheque juntado está desatualizado, não juntou o imposto de renda, não sei se é empresário, não sei a parte do imposto de renda de bens e direitos para ver se ele tem alguma coisa. Isso é a motivação. Isso implica diretamente aqui. Porque se o juiz disciplina somente, indefiro porquanto não comprovados elementos do artigo 98, ponto. E eu vou recorrer, eu tenho contraditório e ampla defesa. Ampla defesa é a possibilidade de interpor recurso. E contraditório é a possibilidade de influenciar na decisão do juiz. Como que eu vou atacar uma sentença que não motivou? Como é que eu vou dizer que o juiz estava errado se o juiz sequer me explicou a análise desses documentos? Então agora o novo código ele parte sempre do conceito de prova. E ele obriga
o juiz a se manifestar sobre toda e qualquer tese acostada dentro dos autos. Não só tese, como documento. Se ele não fizer isso, eu não tenho a motivação e posso não ter a motivação e acabei ferindo o contraditório. Qual é o resultado de não ter isso aqui? É a nulidade. É a nulidade da sentença ou acordo, ou da interlocutória. Essa é a grande cereja do bolo do Código de Processo. Ele vincula o juiz de tal forma que alguns, quando da edição do novo Código de Processo, falaram: poxa, agora o juiz perdeu o poder. Não perdeu poder nenhum. Eu simplesmente estou dando mais trabalho para ele fundamentar e motivar a sua sentença. Só que ele vai fazer sempre isso por intermédio de prova. O que modifica também? Antes, a questão de prova era considerada uma questão de urgência. Então, se eu chegava em audiência, levei uma testemunha e o juiz diz assim: indefiro a oitiva da testemunha, eu realizava o antigo agravo oral, lembram? Hoje não cabe mais agravo. Então, vou fazer no máximo um mero protesto. Então, essa questão de prova, de cerceamento de defesa, deixa de ter urgência e passa a ser analisada somente como mérito. Pergunto para vocês, o que eu faço para fins de prova da FGV, como já foi cobrado? Se eu solicito a prova pericial e o juiz indeferiu, solicito a oitiva de testemunha e o juiz indeferiu, o que eu posso fazer? Pedir 2 tipos de prova, perícia e testemunha. O juiz diz: indefiro. Inclusive motiva, dizendo: olha, a matéria dispensa essa cognição exauriente. O que eu vou fazer nesse caso? Pelo antigo código era uma questão de urgência, eu podia agravar de instrumento. Mas hoje, se eu pego o 1015 do Código de Processo, tiraram de dentro do rol do 1015 o indeferimento de oitiva de testemunha e não produção de provas, correto? Então, preliminar lá na minha apelação. Eu vou levar lá para frente. Ou se eu ganhei a ação do mesmo jeito, eu posso fazer uma preliminar em sede de contrarrazões de apelação. Então, o que eles fizeram? Essa questão da prova, muito embora seja crucial para motivação e fundamentação, ou para o contraditório e ampla defesa, ela perde aquele caráter de urgência que ela tinha anteriormente, porque ela não passa a ser atacada por intermédio de agravo de instrumento. Agora eu vou atacar ela somente lá em preliminar do meu recurso de apelação. Isso foi alvo de muitas críticas quando da edição do Código. Mas seguiu. Deixa eu pôr aqui. Aqui. Isso que eu expliquei para vocês, quando eu falo em motivação e fundamentação, eu falo no princípio da persuasão racional. E cada vez mais a prova da FGV tem cobrado a matéria principiológica. Se vocês olharem as últimas questões, a prova da FGV está perdendo aquele caráter de muitas vezes copiar e colar o dispositivo de lei e passando para questões que exigem uma maior interpretação e aprofundamento do aluno. Então, nós já vimos na primeira aula, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda uma questão principiológica, que já foi objeto de 3 questões dentro da FGV. Agora, o Código de Processo Civil também tem sido cobrado dentro dessa questão de princípios. Quando a gente fala em persuasão racional, significa que a minha prova é no sentido de convencer o juiz, correto? Então, eu tenho que convencer o entendimento desse juiz. Mas por ele ser juiz e ser o destinatário de todas as provas a serem produzidas dentro do processo, ele tem poder de pedir provas de ofício. Então, ele pode querer a produção de alguma prova no sentido de alavancar o direito. Isso a gente vai entrar em choque com algo aqui. Nós chegamos a trabalhar na outra aula os negócios jurídicos processuais? Não? Acho que não, né? Só um tópico aqui para a gente ver o que vai se encaixar. Primeiro, só me traga um conceito. O que é um negócio jurídico? Quem veio de ônibus hoje, por exemplo, não fez um negócio jurídico? Fez um contrato de transporte. Por mais que não tenha falado, largou o dinheiro, assumiu a responsabilidade e tem até um código do consumidor. O negócio jurídico, ele não é bilateral. Ele envolve uma autonomia
de vontades o pacta sunt servanda e principalmente a autonomia privada. Agora vamos entender o porquê que eu estou colocando isso dentro de provas. O nosso legislador, de tanto que se reclamou acerca do processo e do procedimento, sobre a morosidade do Poder Judiciário, nós vimos na outra aula que ele inseriu alguns artigos, tais como celeridade e cooperação processual. Pegou o artigo 6º, o artigo 4º do CPC e mudou a nossa ótica, quebrando aquela tese antiga que se tinha do Pontes de Miranda. Por quê? Quando vocês estavam na graduação, eu jogo e não perco que o professor de vocês colocou na bibliografia básica e recomendada, ele colocou Vanbier, ele colocou Nelson Nery Jr. e ele colocou, foi Vanbier, Nelson Nery Jr., Pontes de Miranda, Araquém de Assis e Kelsen. Tenho certeza. E o que vocês fizeram, como eu fiz também na graduação? Vocês procuraram o que falava em manual. E a gente pegou lá o Nelson Nery Jr., que era o mais fácil, o único que a gente entendia, porque o resto, o sujeito leu o Kelsen no terceiro semestre de faculdade é praticamente impossível. Ainda mais que o jeito que nos mandam ler o Kelsen. Eles mandam ler o tomo 6, ou seja, a gente esqueceu 5 tomos, e a gente lia o 6 que falava em teoria pura do direito. Ou seja, uma abstração jurídica completa que ninguém nunca entende. E aí passaram para vocês o maravilhoso Pontes de Miranda. E eu jogo e não perco que o professor de vocês fez esse triângulo no quadro. E diz assim, isso aqui é a maravilhosa triangulação processual que Pontes de Miranda passa a chamar de teoria da lide. Teoria da lide significa que jamais o autor vai conseguir atacar o réu porque nós ultrapassamos a figura da autotutela. E ele diz que toda vez que o autor quiser alguma coisa, ele vai procurar o Poder Judiciário, representando para o juiz, e formou a triangulação processual. Que ótimo! Só que o nome disso é lide. Lide é confronto, lide é conflito. Isso leva a uma percepção de Poder Judiciário de que todo o processo eu vou estar brigando com alguém. É por isso que a estrutura de uma sala de audiências ainda é inquisitiva. Ou seja, eu tenho um juiz no meio, e normalmente ficava num púlpito, hoje que ele já fica mais abaixo, o autor na frente do réu e o juiz literalmente para separar, correto? O novo Código de Processo Civil, adotando uma teoria italiana e alemã do Código de Processo, ele resolveu assassinar o Pontes de Miranda. E ele disse, tchau Pontes de Miranda, processo não será mais isso. Processo a partir de agora vai ser um círculo fundamentado no artigo 6º do Código de Processo, que é o chamado princípio da cooperação processual. O que significa esse círculo? Gente, mais ou menos isso aqui. Ó. Isso aqui é a utopia do Código de Processo. O processo, para fins de prova da FGV, adotando uma doutrina majoritária, disciplina que processo agora adota a teoria da cooperação processual. O processo passa a ser esse smile aqui. Por quê? Porque o autor, muito embora ele tenha que produzir provas de seu direito, ele não vai mais bater de frente com o réu. Gente, isso aqui é abstração pura. De tal forma que o Código disciplina que o réu, executado, devidamente intimado para informar onde estão os seus bens passíveis de penhora, pela cooperação processual, o que ele vai dizer? Ele vai informar para o autor e dizer, claro, pode pegar o meu veículo penhorado em tal lugar. Vocês conseguem imaginar isso aqui na prática? Não tem. Isso aqui vocês levam para a prova. Processo na prática é conflito, processo é lide, só que o código adotou isso aqui. Então ele não fomenta mais aquela teoria da lide que vocês levaram. Por que eu estou colocando isso aqui em comparativo aqui? A ideia desse legislador era aliviar um pouco o processo, tirar essa ideia de caráter e de lide. E ele trouxe essa cooperação processual, então ele deixou o processo um pouco mais neutro. Claro, para vocês que já vieram de uma formação de teoria da lide,
Isso aqui é novidade, isso aqui é abstração e a gente não entende. Agora, quem está entrando desde o semestre passado na faculdade, começa aprendendo isso aqui. Eles não vão ter o triângulo do Ponte de Miranda. Eles não vão ver processo como lead, eles vão ver processo como meio de solução de conflitos, tentando resolver do melhor jeito possível. E o legislador disse, bom, vamos tentar dar cabo a essa cooperação processual e vamos modificar, inclusive, o sistema probatório. Quando a gente fala de negócio jurídico, existia pelo antigo código uma única possibilidade de negócio jurídico processual. O que era pelo antigo código negócio jurídico processual? Era todo final de contrato, eu podia colocar as partes de comum acordo elegem a comarca de Porto Alegre para dirimir eventual conflito. Isso era um negócio jurídico processual. Então, negócio jurídico processual, eu tenho que ele é bilateral, que ele é uma autonomia de vontades, que ele é o pacta sunt servanda, só que agora ele vai ser uma autonomia privada na esfera pública. Cuidado, isso foi o que caiu na prova retrasada. E na passada também. Onde é que entra o sistema probatório? O legislador, quando ele pensa em tudo isso aqui, ele me remete do artigo 6º direto para o artigo 190. Direto para o artigo 190. Se vocês puderem, pintem esse artigo. Tá? Pintem esse artigo. Porque de todo o Código de Processo, se eu tivesse que eleger para vocês uma novidade de todo o novo Código de Processo, teria que ser essa. Essa é a mais importante. Significa, alguém pode ler para a gente o 190? Versão do processo sobre direitos que atendem à composição, releis as partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Olha isso. Significa que as partes, de comum acordo, logo bilateral, numa autonomia de vontade, poderão alterar o... Olha que interessante o que você está falando. Está dizendo que eu posso alterar o procedimento do processo. Significa que eu posso modificar o curso da demanda? Sim. Bom, mas quando que eu vou fazer isso? Ele me fala, e aqui que causa estranheza, antes ou durante. Bom, durante significa que no curso da demanda, eu de comum acordo com a colega, a gente estipula, olha, quem sabe a gente dispensa a audiência de instrução desse processo e a gente vai direto para a sentença. Posso fazer isso? Posso. O que causa estranheza é quando ele fala antes de instaurado o processo. Porque antes de instaurado o processo, eu não preciso de advogado. Então, eu posso ter partes que, de comum acordo, vão realizar um contrato de compra e venda de um veículo, ainda que seja um bem imóvel e se transmita pela mera transmissão, pela tradição. Eu chegue e digo o seguinte, bom, se der um problema nesse veículo, nós vamos procurar o Poder Judiciário. Mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos estipular que não caberá ataque à decisão interlocutória, para que seja um processo rápido. Então, se o juiz despachar alguma coisa e for interlocutória, não cabe agravo. Tu topa? E a colega diz, eu topo. E a gente acorda. Vamos estipular o seguinte, que se tiver que ouvir testemunha, será uma testemunha para cada lado. Topa? Topo. E a gente faz. E vamos fazer o seguinte, se tiver perito, se tiver que fazer uma perícia no veículo, vamos escolher agora quem vai ser o perito. Vamos nomear o mecânico fulano de tal para ser o perito. Topa? Topo. Agora eu vou ir mais adiante. E vamos estipular o seguinte, que em hipótese de sentença, sendo favorável ou desfavorável, nenhuma das partes vai poder recorrer da sentença. Top? Top. Aí o outro já mexeu a sobrancelha, disse, pô, mas pode ou não pode?
Pelo código pode. Continua lendo o próximo parágrafo, por favor. Parágrafo único. De ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Sublinha a palavra somente. É uma das raras vezes que o legislador se dá o trabalho de escrever a palavra somente. E aqui ele escreveu a palavra somente de forma intencional, para limitar a atuação do juiz aqui dentro, porque ele quer dar uma autonomia de vontade para as partes. Então ele me colocou autonomia de vontade de juiz, e o código escreveu no parágrafo, colocando o juiz somente vai se manifestar em duas partes. Se houver uma nulidade em contrato de adesão, senão toda empresa ia fazer um contrato para prejudicar o consumidor, então ele já protegeu o consumidor dizendo, consumidor está fora dessa regra, mas se eu fiz um contrato de compra e venda do veículo, não tem relação de consumo, porque somos iguais, se eu não sou lojista, perfeito. Ou em que houver vulnerabilidade. Que vulnerabilidade é essa? É a vulnerabilidade probatória. Por exemplo, eu faço o meu contrato e digo, se tiver que ouvir testemunha, eu ouço. Tu não ouve. Se tiver que levar perito, eu levo perito, tu não leva. Ou seja, se tiver que juntar documento, eu junto, tu não junta. Ou seja, eu me blindei de provas e a outra parte eu não permito. O que entra em conflito no código agora? Isso aqui versus o princípio da persuasão racional. Isso é o que entra em conflito com o código, para fins de prova. Por quê? O código jogou a batata quente no colo do cidadão. E ele disse, tu quer alterar o procedimento? Altera. Vai fundo. E aí tu vai dizer, bom, e quando que o juiz vai se manifestar? Pelo código, somente nessas duas hipóteses. Somente nessas duas hipóteses. Significa que em todo o resto é livre à minha disposição. Se a prova da ordem perguntar, podem as partes, de comum acordo, alterar algum prazo processual? Pode. A prova não vai trazer uma questão para vocês sobre qual o limite do negócio jurídico processual. Por quê? Porque o código não estipulou qual é o limite. Isso a gente deixa em cargo da doutrina, e a doutrina não vai ser cobrada na prova de vocês. Então a prova não vai versar sobre os limites, mas a prova vai perguntar o seguinte, bom, se muito embora tudo isso aqui, eu fiz esse meu contrato de compra e venda do veículo e disse, olha, em hipótese de demanda judicial não caberá prova pericial. Pois bem, a gente discute dentro do processo, juntamos esse nosso negócio jurídico processual. Eu estou dizendo que eu comprei o veículo e tinha um vício oculto no motor e que eu não tinha como saber antes, que eu fui enganado acerca disso. E o único meio de resolver isso é com perícia. Só que nós colocamos num contrato que não tem perícia. Pelo princípio da persuasão racional, muito embora as partes podem escolher o procedimento, pode o juiz solicitar uma prova de ofício. Por quê? Porque o juiz tem que se blindar de provas para ele poder julgar. Ele não vai poder dar uma sentença dizendo, olha, julgo improcedente por ausência de provas nos autos, no momento que ele poderia solicitar a prova de ofício. Então, o que eu levo? Ainda que a prova não venha me cobrar o limite do negócio jurídico processual, eu tenho que tudo isso aqui, se versar somente sobre questão probatória, pode o juiz sim pedir uma prova a mais. Pode o juiz sim pedir uma prova a mais. Mesma pergunta que já veio na FGV. Se ninguém pede oitiva de testemunha, ninguém pede depoimento pessoal, não tem perícia, a prova é somente documental, pode o juiz marcar uma audiência? Pode, porque ele pode pedir a oitiva da parte. Ele pode fazer o interrogatório. Pergunta feita também pela FGV. A audiência de instrução é ato essencial dentro de um processo? Não, porque existem processos que a matéria é somente de direito. Então, tem processos que eu não preciso produzir nenhuma outra prova em audiência se já foi a documental. Por exemplo, colocar o meu nome no SPC indevidamente. Preciso de uma audiência para esse tipo de caso? Eu vou mostrar a inscrição do nome e a empresa tem que mostrar a dívida que eu não paguei. Se ela não tem comprovante de que aquela dívida eu assumi, não precisa nem audiência. Então, vamos avançando. Essa parte aqui eu acho uma das mais interessantes do Código de Processo. Se vocês quiserem ler acerca disso,
São raros os autores que estão escrevendo, primeiro porque há muito medo da doutrina em escrever sobre isso. Tá? Por que há medo da doutrina? Porque a gente não tem jurisprudência sobre isso. E jurisprudência, lembrando, né? Não é eu botar no site do TJ, onde tem um link de jurisprudência, eu botar negócio jurídico processual, sair uma decisão, eu pinço ela e digo, opa, jurisprudência, aquilo lá é decisão. Jurisprudência é quando eu tenho um conjunto reiterado de decisões no mesmo sentido. Quem escreve sobre isso é o Fred, se não me engano é com 2 Ds, eu acho, Didier. Se vocês entrarem no site dele, só coloquem Fred Didier no Google, vai sair o site dele, e dentro do site dele tem um campo, uma lupinha de pesquisa. Só coloquem ali negócio jurídico processual. Ele discorre sobre isso, são cerca de 5 ou 6 folhas, tá? Mas é bem elucidativo, porque ele discorre exatamente sobre o Código de Processo. Então aquilo vocês podem aproveitar 100% para fins de prova da FGV. Claro, tem mais gente que escreve, vocês podem ler o Lênio Streck, por exemplo, só não vão entender nada porque o Lênio parte para uma abstração constitucional e hermenêutica que é desnecessária para a prova da FGV. Para a FGV, podem ler o Didier. Seguindo. O artigo 373 do Código de Processo, ele respalda o antigo 333, ou seja, ele me traz que o ônus da prova, de fato, constitutivo do direito, incumbe ao autor. E o ônus da prova, de fato, modificativo, extintivo ou suspensivo do direito, incumbe ao réu. Bom, maravilha. Essa regra é a regra geral. Onde é que eu inverto isso aqui? Essa aqui é a regra geral, mas sempre tem uma exceção. Artigo 6º, inciso 8º do Código do Consumidor. Ele inverte essa regra, porque o 6º, inciso 8º, ele fala na inversão do ônus probatório. Essa inversão do ônus probatório tem que ser analisada com uma cautela também. E agora a gente vai utilizar 2 exemplos práticos para entender. Em 2012, um sujeito comprou uma lata de extrato de tomate, chegou na residência dele. Quando ele foi fazer a massinha dele, abriu a lata de extrato de tomate e tinha um preservativo usado dentro da lata. E ele entrou com uma ação de indenização por dano moral contra aquela que produziu a lata. Quais foram as provas dele? Nota fiscal, fotografia, denúncia no PROCON e só foram ouvidos parentes. Ou seja, se o parente não é testemunha, era o filho que estava junto, ele é ouvido como mero informante dentro do processo. Ele não produziu o mínimo de prova que precisava. Esse é o mínimo. Então, o mínimo de prova ele juntou. Se ele produziu o mínimo de prova, eu caio no artigo 6º. Passo o ônus da prova para a empresa. Qual foi o erro dessa empresa? A empresa fez uma defesa dizendo que ele não constituiu o mínimo de prova do direito dele e que não era plausível que um preservativo usado fosse parar dentro de uma lata de extrato de tomate. Resultado, indenização em R$12 mil para esse sujeito. Isso saiu no site do nosso TJ em 2012. A partir daí, passou a surgir preservativo e outros materiais em tudo que é produto. Aí as pessoas gostaram, né? Vai sair uma indenização. Logo em seguida, um entrou com uma indenização por dano moral, dizendo que apareceu um preservativo usado também dentro da garrafa de cerveja. E eis que estava lá a prova. Garrafa de cerveja, tampa e o preservativo boiando lá dentro. O que a empresa fez? A empresa, se valendo do artigo 6º, pediu uma prova pericial na empresa. E ela mostrou que durante o processo de envasamento daquela garrafa, não tinha como alguém parar a produção, pegar um preservativo, esticar o troço, botar dentro da garrafa e seguir a trilha. Porque a garrafa passava primeiro por um banho de água fervendo, depois passava por um banho de água gelada, depois ela ia para alta temperatura e baixa temperatura para matar qualquer bactéria. Depois ela seguia por esteiras que ficavam acima da produção do sujeito, onde entrava o líquido e em seguida entrava a tampa. Ou seja, não tinha como alguém parar aquela produção, botar uma escada e lá em cima botar alguma coisa. Então a empresa fez a inversão do ônus probatório.
E ganhou esse processo. E pediu perícia na garrafa e viram que o sujeito tinha adulterado a tampa. Então ele tirou a tampa, colocou algo e depois botou a tampa de novo. Procurem no site do TJ, na jurisprudência, que vocês vão ver isso. Olhem que os dois exemplos são iguais, mas um teve procedência e um improcedência. Porque a empresa da segundo exemplo, ela soube que o ônus da prova é dela. Ela quem tem que fazer a prova de que não tinha como aquilo acontecer. Agora vem a FGV e vai dizer, essa aqui é a regra geral. E a FGV vai fazer a pergunta que já fez algumas vezes. E ela vai disciplinar essa regra do ônus probatório. Ela é estática ou ela é dinâmica? Perguntinha que a FGV já fez várias vezes. Com certeza... Oi? Dinâmica, não? Com certeza... Porque ela tem a inversão. Com certeza ela é dinâmica. Com certeza ela é dinâmica. A Coca-Cola também passou por esse esquema da mesa da cerveja, que mostrou todo o procedimento da garrafa. Vários tiveram que passar por isso. O único que foi interditado é aquele que é umas pipoquinhas que vem num saquinho rosa. E são excelentes, né? Mas essa teve a fábrica interditada, né? Porque acharam um rato dentro de uma, né? E aí descobriram que... Mas o que não mata engorda, né? Mas eu, como sempre, gente, olha... Eu almoço num restaurante no centro que a gente apelidou de morte lenta. Né? Então... Mas todo dia tem a mesma coisa. É arroz, feijão... A gente cria anticorpos, né? É arroz, feijão e bife. Não tem erro, gente. Não tem erro. Perto do camelódromo ainda. E ninguém tem bife melhor que o deles, hein? Vocês têm que conhecer. Aquele com linguiça é pra matar, né? Aquele ali, só o cheiro, tu já passa mal na calçada. Né? Índice aceitável de pelos de roedores nos latas de conserva tem um índice aceitável, exatamente. Tem um índice aceitável. Não pode, né? Mas vocês não lembram quando interditaram o McDonald's Andradas? Gente, meu escritório é ali perto, então eu tava no dia que interditaram, na realidade, trancaram a rua, né? Então todo mundo ia lá e eu, como um bom curioso, desci para olhar também, né? Vamos ver o que está acontecendo. Aí interditaram porque encontraram barata dentro daquele McDonald's. E aí já veio direto a vigilância sanitária e o McDonald's em tempo recorde manda consertar tudo, né? Aí vieram a empresa de detetização, vocês não têm noção dos sacos de baratas que estavam tirando. Eram sacos. Não, era muita coisa. E eles disseram que eles não têm como controlar o acesso de barata ali. O centro todo, né? O mercado público também. Não tem como. O centro é sujo. O centro é sujo.